a Amazônia, eu sempre insisto nessa tese, é sobretudo diversidade, né? Diversidade de várias perspectivas que você queira encarar, né? Primeiro, se você olhar do ponto de vista mais formal, político, né? Você tem vários países diferentes, né, que têm soberania sobre a região. Só isso já implicaria a diferença da Colômbia em relação à Venezuela, em relação ao Peru, ao Equador, à Bolívia, em relação às Guianas e ao próprio Brasil. Então você já tem formas de organização política distintas que já implicariam uma diversidade que você não pode tratar da mesma forma. São dinâmicas que, embora tenha muita coisa em comum, tem muita coisa própria, específica nesses vários países. Ao mesmo tempo, a Amazônia tem, por exemplo, tempos, eu costumo dizer, tempos diferentes habitando a Amazônia ao mesmo tempo, né? Você tem, por exemplo, um tempo que é milenar. Você tem presença humana na Amazônia há 11.200 anos, né? Então, isso significa dizer que, interessante, se você tomou 11.200 anos, não é informação qualquer, porque entre 11 e 12 mil anos, a Amazônia era sobretudo savanas, cerrados. E o clima do planeta naquela época estava mudando para o clima atual. Então você tinha basicamente savanas. Você não tinha floresta densa ocupando todo o espaço. E você já tinha gente. Então você não tinha floresta e depois gente. Você tinha gente e a floresta foi coevoluindo junto. E gente que foi coevoluindo, desenvolvendo conhecimentos, porque ninguém vive sem conhecer, porque tem que tirar comida, tem que conhecer o ambiente para comer, tem que conhecer o ambiente para tirar para inventar uma erva medicinal. Não é isso? Uma medicina tem que inventar, tem que conhecer o ambiente para tirar uma palma para poder fazer uma casa, para inventar uma arquitetura. Então, conhecimento existe onde tem gente, né? E a Amazônia tem esse conhecimento milenar e que esses múltiplos tempos que continuam habitando ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu falei que tem vários povos, vários países na Amazônia, você tem esses países geralmente trazendo e impondo à região as chamadas línguas coloniais. A gente tem essa dificuldade de falar sobre isso. Esquece que o português é uma língua colonial. Esquece que o espanhol é uma língua colonial. Esquece que o francês, na Guiana Francesa, é uma língua colonial. Que o holandês, na Guiana Holandesa, é uma língua colonial. Que o inglês, na Guiana Inglesa, é uma língua também colonial. Só que a gente esquece que na Amazônia se fala mais de 200 línguas que não são coloniais, né? Então, é uma região de uma diversidade enorme. E é preciso que essa diversidade, né, possa conviver em condições de dignidade de todas elas, que respeita essa diversidade. Então, a Amazônia, ao mesmo tempo, a Amazônia é a Amazônia dos rios, é a Amazônia das terras firmes. Então, a Amazônia o tempo todo é complexidade. A Amazônia não é para principiantes. A Amazônia exige um conhecimento complexo e que nós descolonizemos o pensamento e as nossas formas de conhecer para poder dialogar com esses múltiplos saberes que, inclusive, milenar e ancestralmente existem na região. E eu diria que hoje a humanidade necessita desses conhecimentos, até para que essa região aprenda a oferecer ao mundo um modelo de desenvolvimento que seja capaz de desenvolver com a natureza e não contra a natureza. Como, por exemplo, é o modelo que os europeus e os norte-americanos tentaram impor ao mundo e que hoje é parte do problema do mundo. Então a gente tem que aprender a ser desenvolvido, rompendo a visão colonial de desenvolvimento e a querer ser de primeiro mundo. Eu costumo dizer que a gente tem muito uma visão sobre a Amazônia, né? E aí olha a frase que eu estou usando, uma visão sobre a Amazônia, né? Significa dizer que não é uma visão da Amazônia nem dos amazônidas, é uma visão sobre. Então, geralmente, esse é o problema das regiões periféricas do mundo, a Amazônia, a África para o mundo, né? Quer dizer, a América Latina para o mundo, quer dizer, a gente tem uma série de visões sobre ela, né? Mas não tem uma visão propriamente dela. Então, o que eu já chamo de uma visão colonial que se tem sobre a região. Esse é um dos grandes dilemas para debater a Amazônia. Você ignora os povos da própria região e a visão que eles têm, né? Então, já faz parte desse processo colonial, que você sabe, ninguém coloniza ninguém, a não ser que você primeiro tenha desqualificado e inferiorizado quem você vai colonizar. Você não coloniza quem é igual. Você não coloniza quem você acha que é superior. Quando você se coloca a perspectiva de colonizar, você já, de antemão, você já se coloca numa posição soberba, de superioridade, que inferioriza aquele que você colonizar. E ainda diz que para o bem dele, ele tem que deixar de ser ele para ser igual a você. A colonialidade, quer dizer, a maneira colonial de pensar, permaneceu mesmo depois do fim do colonialismo. É só ver como nós continuamos tratando os índios, da mesma forma como se tratava no período colonial. Como é que nós tratamos os negros? Da mesma forma como se tratava, ou seja, são considerados populações inferiores.
Né? E, como eu digo, se são inferiores, o melhor que pode acontecer para ela, ela, na verdade, ser elevada ao meu nível. Né? Isso, enfim. E essa visão, na verdade, é que vem marcando a história da Amazônia. Né? Uma região que tem sido pensada nunca pelo que ela é e pelos que lá habitam. E sempre a partir daquilo que ela pode servir a quem quer colonizar e quem quer dominar. Então, por exemplo, a Amazônia é o futuro do Brasil. Mas quem é o Brasil? Então é preciso tomar um cuidado com perguntas com esse tipo, né? A Amazônia é importante para o Brasil, e onde, na verdade, parece que ela pode servir ao Brasil. É onde entra essa ideia, a Amazônia como reserva. Se é reserva para quem? Para os brasileiros que não são os amazônicos? Para a Amazônia, para os amazônidas, a Amazônia não é reserva, ela é o seu presente, ela é da onde ela extrai o seu sustento. E já faz isso há no mínimo 11.200 anos. Então, por isso que eu costumo dizer, quando nós falar de colonização da Amazônia, tem que tomar muito cuidado, porque a colonização não foi um período histórico lá dos portugueses, espanhóis, dos franceses, ingleses e holandeses, como tem nas Guianas. A visão colonial sobre a Amazônia continua, ainda hoje, quando a gente acha que ela é o futuro e não o presente. Quando, na verdade, é uma região que na verdade, não tem gente, ela é natureza, como se não tivesse cultura ali acumulada. Entendeu? Então, você vê que a visão colonial permanece. Né? Então, eu diria que a Amazônia, nessa configuração do capitalismo mundial, ela entra com esse lado colonial da chamada modernidade. Então, é um mundo que é moderno e colonial ao mesmo tempo. Moderno de um lado e a Amazônia é o seu lado colonial. Então, como é que se faz a exploração? Uma violência, você vê os dados no Brasil, são enormes, a violência com que se abate a exploração capitalista na Amazônia, mas eu queria dizer que essa exploração capitalista na Amazônia e essa violência, que a gente pode chamar de uma espécie de acumulação primitiva, ela é incompreensível se você não vê a dinâmica do capitalismo civilizado. Então, acho que a Amazônia tem que ser entendida não só com essa dimensão capitalista, que faz parte ao mesmo tempo, mas ela é o lado colonial, né, onde vale tudo. Né? É só você ver, por exemplo, pega os maiores índices de violência no campo do Brasil. Estão no Pará, está no norte de Mato Grosso, está em Rondônia, ou seja, está no Maranhão, ou seja, na parte da Amazônia é legal. Então tudo isso está levando a região a um processo enorme de devastação e sobretudo, que vem associado nos últimos 40 anos, sobretudo, com o avanço, sobretudo, das estradas. Né, que, de certa forma, alteraram o padrão de organização do espaço amazônico, que antes era em torno dos rios, né, que, de certa forma, respeitava o metabolismo floresta-rio, não é isso? Agora você tem, na verdade, uma coisa que passa pela terra firme, não passa pelos rios, geralmente passa pelo fundo, passa pelo divisor de águas, né, que geralmente acelera, inclusive, os processos de desmatamento. E isso está acontecendo de maneira extremamente grave e acelerada, sobretudo nos últimos 40 anos, você ainda pode falar de uma aceleração um pouco mais particular, intensificada, né, nos últimos 15 anos. Né, quando se começa, desde a proposta pelo Fernando Henrique Cardoso, e que os governos Lula e Dilma aprofundaram, através dos chamados eixos de integração regional sul-americana, de integração do Pacífico com o Atlântico, porque o mundo está virando a sua geografia econômica e política muito mais pela importância da China e da Ásia, está se virando para o Pacífico. Então o Brasil, que é um país do Atlântico, né, fica estimulando a criação de grandes eixos viários para se ligar ao Pacífico. E 3 desses grandes eixos atravessam a Amazônia. Né? Resultado, em torno desses eixos, você está construindo uma série de hidrelétricas, e quando você tem hidrelétrica, você tem energia. Se você tem energia, o que é energia? A capacidade de realizar trabalho. O que é o trabalho? A capacidade de transformar matéria. E uma dessas matérias é o subsolo, os minérios. Então, quando você tem muita energia, você potencializa a exploração mineral. Só para você ter uma ideia, até 3 anos atrás, você tinha 26 mil projetos de mineração em exploração na Amazônia. E detalhe, concessão para os próximos 5 anos, mais 26 mil. Então você está entrando num momento na Amazônia extremamente perigoso, uma alteração do metabolismo da exploração e de devastação da região, na minha opinião, entrando numa fase de irreversibilidade, que é um conjunto de estradas associado a um conjunto de hidrelétricas que potencializam a capacidade, a tua potência de exploração não só do solo como do subsolo. Né? Isso tudo que sempre na perspectiva o quê? Da região ser fornecedora de matéria-primas e produtos agrícolas. Para quê? Para manter um sistema mundial, industrialista, consumista e profundamente devastador. Porque todo mundo adora um celular na mão.
Mas ninguém sabe que por trás do celular tem o coltan, por exemplo. Coltan tem na Amazônia colombiana, por exemplo. E o coltan é a matéria-prima para grande parte dos chipzinhos que a gente está usando. E se você for ver como é que se explora o coltan, é com muito sangue, com muita exploração das populações tradicionais. Então não tem celular no mundo que é usado sem que não seja manchado de sangue. Nisso, a Amazônia é importante para o Brasil, na medida que o Brasil também entender a importância dos povos que vivem na Amazônia são importantes para o Brasil. E nisso é preciso a gente também romper com a visão colonial que nós temos sobre a Amazônia, para que a Amazônia fique importante para o Brasil e para o mundo, mas a Amazônia enquanto a Amazônia, não é a Amazônia a serviço de alguma coisa fora da Amazônia, que essa tem sido a visão colonial. A Amazônia tem, ela, assim, em média, por cada hectare, que são 100 metros por 100 metros, né? Ela tem uma média de entre 500 e 700 toneladas de biomassa, quer dizer, de vida, sobre cada 100 metros quadrados, que é um hectare, né? Desses 500 a 600 toneladas de biomassa, cerca de 8 a 10% por ano se recicla. Portanto, ela tem a capacidade de produzir anualmente de 8 a 10% entre 500 e 700 toneladas, o que significa dizer entre 40 e 70 toneladas de vida nova é produzida todo ano. O que significa dizer isso? É uma produtividade de biomassa fantástica que a região tem. Só para você ter uma ideia, se você bota o máximo de tecnologia para produzir num hectare só de soja, com toda a tecnologia de ponta, vai obter no máximo 4 a 5 toneladas de biomassa por hectare. A natureza sozinha na Amazônia produz no mínimo 40 a 70. Então é como se fosse assim, uma poderosíssima máquina de biodiversidade, de vida que tem ali. E essa foi a grande sacada das populações tradicionais da Amazônia. Você tem um conhecimento que se dá fora da escola, né? Mas que é conhecimento. Vamos acabar com essa ideia que conhecimento começa com a escola. Isso já é parte do problema da escola. Né? Achar que o conhecimento começa na escola. O conhecimento começa na vida. Eu costumo dizer que tem gente que fala nós vai e sabe para onde vai. Conheço muita gente que fala nós vamos e não sabe para onde vai. Isso não é uma questão gramatical, né? Tem gente que, na verdade, muitas vezes no seu português arrevezado, cheio de faltas de concordância verbal, tem uma enorme concordância com a vida. Né? E a gente precisa perder, né, essa perspectiva colonial de tentar elevá-lo para que ele deixe de ser o que ele é, e, ao contrário, estabelecer com ele um diálogo, né, onde, na verdade, ele possa ser colocado numa condição de igualdade para que nós possamos, inclusive, usufruir todos do conhecimento. Porque todo ser vivo, todo ser vivo, ele é feito de buracos, né? Ele tem que ter poros, olhos, né? Poros. O que significa dizer isso? Todo ser vivo tem que ser aberto. Por quê? Significa dizer que ele é incompleto, ele tem que buscar fora de si as condições para a existência. Então, todo ser vivo é dependente. Então, essa interdependência e não esse individualismo egóico que a gente acaba desenvolvendo, ele é fundamental. Isso, esses povos da floresta nos ajudam a ver essa perspectiva. Então, a Amazônia tem um papel importante, e não só para a humanidade e para o planeta, mas tem, por exemplo, São Paulo está sentindo os efeitos do que é desmatar a Amazônia. Nós aqui no Sudeste, porque a chuva nossa no verão, aqui no Sudeste brasileiro, né, é a chuva formada na Amazônia. Isso já é uma indicação mínima de que, se você quiser cuidar de São Paulo e do Rio de Janeiro bem, cuide da Amazônia. A Amazônia não é um problema só dos amazônidas. Agora, precisamos deixar de ver a Amazônia como uma coisa colonial. E talvez, quem sabe, aprender a respeitar esses povos que há 11 mil anos geraram um conhecimento mantendo a floresta em pé. Será que a gente não podia inventar uma maneira de ser desenvolvido com a floresta em pé? E não inventar a maneira de desenvolvida que os europeus e os norte-americanos inventaram, que pressupõe derrubar tudo? Ou seja, eles, nesse sentido, eles são subdesenvolvidos. Né? A gente precisa inventar uma nova forma de ser desenvolvido. E talvez nisso a Amazônia seja uma boa referência.